Olá, bem-vindo, bem-vinda para essa nossa aula, uma espécie de revisão. Uma revisão em 100 itens da matéria de direitos humanos. Essa é uma aula que eu estou gravando mais especificamente para as assinaturas do curso SEI. No âmbito das assinaturas do curso SEI, nós temos várias funcionalidades para auxiliar no seu estudo para os concursos, para as carreiras jurídicas das defensorias, do Ministério Público e da magistratura. Nós temos as aulas de criação de base, as aulas de revisão de jurisprudência. Nós temos também o meu curso de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos dentro da plataforma das assinaturas do curso SEI. E nós temos agora, a partir do ano de 2023, numa reformulada em que adicionamos um novo item para as nossas assinaturas. Este novo item corresponde à chamada revisão em 100 itens. Nós fizemos revisão em 100 itens das matérias de direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, penal e processo penal. Acredito que quase todas já estão publicadas quando gravo essa aula aqui para vocês. É uma maneira de revisar a matéria mais ou menos que por inteiro. Essa revisão substitui a que você deixe de assistir às aulas de criação de base? Não. Uma revisão funciona melhor para quem já viu a matéria. Por isso se chama revisão. Ver mais uma vez. Se você, porém, não assistiu às aulas de criação de base, você vai aproveitar essa revisão? Sim, vai aproveitar, mas bem menos do que quem já viu a matéria de uma forma mais aprofundada. Essa revisão em 100 itens também está sendo disponibilizada no meu curso de Direitos Humanos pelo CE Acadêmico. E para que eu possa também difundir mais o conhecimento em direitos humanos, trazer você que ainda não é nosso aluno, nossa aluna, seja das assinaturas, seja do meu curso em matéria isolada do CE Acadêmico, essa revisão, excepcionalmente, ela será publicada para o público em geral. Nós a fracionaremos em 10 partes, cada parte com 10 itens, e cada parte resultará em um episódio específico do meu podcast, que é o Utopia Podcast. No âmbito, porém, de quem está acessando pelo YouTube ou pelas plataformas que tocam o podcast, você tem acesso não à aula inteira de uma vez, mas sim no decorrer de 10 semanas, cada semana 10 itens de revisão, e você também não tem acesso a este material com 100 itens de forma escrita que eu produzi para essa aula. Material escrito somente para quem está no meu curso de Direitos Humanos do CE Acadêmico ou que está inscrito nas assinaturas para carreiras jurídicas do curso SEI. Com este aviso introdutório, vamos fazer aqui uma grande revisão da matéria de direitos humanos. Uma grande revisão que, eu não tenho a menor dúvida, vai te ajudar muito no seu estudo, principalmente para você que está nas vésperas de uma prova, falta 1, 2 semanas, 1 mês para a sua prova, e você quer revisar a matéria. Sempre gosto de ressaltar, uma revisão não tem tudo. Aqui são 100 itens, poderia ser 150, 200, 300, mas são os 100 itens que eu classifico que são, se não são os 100 itens mais importantes da matéria, são pelo menos 100 itens muito relevantes para o seu estudo de reta final, para o seu estudo de revisão. Vamos já para o primeiro item e, mais uma vez, é uma revisão, comentário muito objetivo para que a nossa aula fique dinâmica. Se você ficar com um pouco de dúvida em algum item, vá na aula específica da nossa plataforma de assinaturas ou do meu curso completo de Direitos Humanos. Item 1. E aqui eu vou tentar explorar com vocês a matéria de uma maneira mais cronológica, iniciando pela teoria geral, passando pelas interações entre o direito constitucional e o direito internacional dos direitos humanos, depois indo para os sistemas internacionais de proteção, grupos vulneráveis, alguns pontos sobre o Tribunal Penal Internacional, alguns pontos da jurisprudência da Corte Interamericana. Será um grande passeio pela matéria. Item 1. São antecedentes históricos que influenciaram na internacionalização dos direitos humanos,
superando-se a ideia de soberania estatal absoluta, bem como projetando a ideia da pessoa como sujeito de direito na ordem jurídica internacional. 1. O direito internacional humanitário. 2. A Liga das Nações. E 3. A Organização Internacional do Trabalho. Você que está me ouvindo pelo Spotify ou outro tocador de podcast, não está me vendo, nem vendo na tela os itens. Estes serão alguns episódios do nosso Utopia Podcast, que pode sim ser muito interessante que você prefira ver ao invés de só me ouvir pelos tocadores de podcast, para que você visualize na tela também qual item que eu estou explorando. Este é um item inicial da matéria, um fragmento da aula de História dos Direitos Humanos. Aqui nós temos, de fato, os 3 precedentes ou antecedentes que mais influenciaram no florescimento, na criação deste novo ramo do direito internacional público, que é o direito internacional dos direitos humanos. O direito internacional humanitário projetou pela primeira vez uma limitação no âmbito dos Estados, apontando que mesmo no contexto de guerra, de conflitos armados internos ou internacionais, há limites para a ação estatal. Seja para proteger os civis, que não são combatentes, seja também para proteger os combatentes de um conflito armado. A Liga das Nações, evidentemente, também influenciou muito na criação do direito internacional dos direitos humanos. A Liga das Nações foi uma espécie de laboratório para o que viria a ser, em 1945, a Organização das Nações Unidas. Liga das Nações, uma organização internacional intergovernamental criada no pós-Primeira Guerra Mundial, que, por variadas razões da geopolítica mundial, que, por exemplo, Estados Unidos, um país em ascensão, não faziam parte do Tratado de Versalhes, não estavam no contexto da Liga das Nações, enfim, variadas conjunturas históricas, principalmente no continente europeu, fizeram eclodir a Segunda Guerra Mundial, de modo que essa primeira espécie de organização internacional intergovernamental não foi capaz de promover uma maior paz e harmonia internacional entre os Estados. De qualquer forma, foi de fato um grande laboratório para a ONU. Finalmente, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT foi criada como uma agência especializada da Liga das Nações. Com a extinção da Liga das Nações e na sua transformação na ONU, criada pela Carta de São Francisco de 45, a OIT foi transferida para a conjuntura orgânica da ONU, se tratando, a partir de então, de uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas. É um antecedente histórico do direito internacional dos direitos humanos, porque a Organização Internacional do Trabalho positivou pela primeira vez direitos sociais numa esfera internacional. Item 2. Sempre farei uma leitura do respectivo item e um brevíssimo comentário. O costume internacional é uma fonte do direito internacional dos direitos humanos, admitindo, porém, a figura do Estado objetor persistente. A norma de jus cogens, por sua vez, é uma subcategoria do direito costumeiro, que recebe os atributos de ser imperativa e categórica, até da natureza erga omnes, não admitindo a figura do Estado objetor persistente. Se vocês identificarem numa leitura do anexo da Carta das Nações Unidas, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, num dos seus dispositivos vocês irão encontrar quais são as fontes do direito internacional. E esse dispositivo, projetado para o direito internacional público, também se aplica à nossa matéria, ao direito internacional dos direitos humanos. E uma das fontes do direito internacional dos direitos humanos é justamente o costume internacional, uma prática reiterada dos Estados. O costume internacional também é vinculante. No entanto, prevalece o entendimento de que o Estado que se manifesta como um objetor, que não admite a formação daquele costume, que está presente nas deliberações internacionais, fincando a sua posição contrária
a formação daquele costume, que internamente não está também o aplicando. Este estado é considerado um estado objetor persistente, de modo que este costume internacional não o vincula. Em relação, porém, a uma subcategoria do direito consuetudinário, que são as normas de jus cogens, normas imperativas, normas de eficácia ou natureza erga omnes. Essas normas, justamente por serem imperativas, por possuir uma eficácia erga omnes contra todos os estados, essa subcategoria do direito costumeiro, as normas de jus cogens não admitem a figura do estado objetor persistente. O direito antidiscriminatório, o direito de não ser torturado, o direito de não ser vítima de tratamento cruel ou de uma pena degradante, entre outras normas que, em razão da sua massiva aplicação na ordem jurídica internacional, se converteram em normas de jus cogens, um Estado, ainda que internamente ainda aplique a tortura, este Estado está cometendo um ilícito internacional. É difícil responsabilizá-lo? Sim, quando ele não faz parte de órgãos de proteção internacional. Mas isso não impede que possamos olhar para esse Estado e apontar: está praticando um ilícito internacional. Não importa se aderiu a tratados, não importa se objetou a formação daquele costume internacional, estamos diante de uma norma de jus cogens. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade para ver um rol não exaustivo de normas de jus cogens, eu recomendo uma leitura da opinião consultiva número 26 de 2020 da Corte Interamericana. Item 3, ainda na teoria geral. Na classificação proposta por Karel Vazak, inspirado pelos ideais da Revolução Francesa, os direitos humanos se dividem em 3 gerações: direitos de liberdade, que são os direitos de primeira geração, direitos de igualdade, que são os direitos de segunda geração, e, finalmente, uma terceira geração, que seriam os direitos de fraternidade. Alguns autores ainda acrescentam outras gerações, como Norberto Bobbio e também, aqui no âmbito do Brasil, o Paulo Bonavides. Anoto, por fim, que se trata de uma classificação que recebe algumas críticas da doutrina. Recebe primeiro uma crítica no sentido de que conceber os direitos humanos em gerações acaba provocando, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, uma ruptura e um afastamento dos direitos humanos, sendo que, na verdade, eles devem ser encarados e compreendidos como indissociáveis, interdependentes. O direito de liberdade à vida somente será concretizado se o direito de igualdade à saúde, à alimentação adequada, também for concretizado. A classificação geracional também possui, pelo menos no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, um equívoco de marco temporal histórico. Isso porque, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, pelo menos numa esfera de positivação, os direitos sociais, ou seja, os direitos de igualdade de segunda geração, foram positivados antes dos direitos de liberdade, direitos de primeira geração. Isso em razão do advento das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Finalmente, a classificação geracional, ela acaba trabalhando algumas estruturas clássicas de compreensão dos direitos humanos que não mais subsistem. Não faz mais o menor sentido apontar que os direitos de liberdade demandam somente prestações negativas, uma abstenção dos Estados. Errado. O direito de não ser torturado, por exemplo, que é um direito de liberdade por excelência, ele não demanda somente que um policial penal, um funcionário penitenciário, se abstenha de agredir a pessoa presa. A pessoa presa também é torturada ou recebe um tratamento desumano, cruel ou degradante quando não tem, por exemplo, banho quente, alimentação adequada, higiene adequada na sua unidade prisional. Quando ela não recebe, por exemplo, também as demais condições carcerárias. Com isso, nós conseguimos identificar que os direitos de primeira geração
não se diferenciam dos direitos de segunda geração em relação à postura do Estado. O direito à vida também possui o seu conteúdo positivo. O direito de não ser torturado também possui o seu conteúdo positivo. De qualquer forma, é uma classificação tradicional que ainda aparece com alguma frequência nas provas de concurso. Item 4. Apesar de um dissenso sustentado por alguns estados e também por uma discussão na doutrina, prevalece o entendimento de que os direitos humanos são universais e que o relativismo cultural deve ser criticado. Aqui nós temos um grande assunto da nossa matéria, que nessa revisão eu jamais poderia ter a pretensão de esgotar. No curso de Direitos Humanos e também dentro das assinaturas do curso SEI, há uma aula específica sobre os fundamentos filosóficos dos direitos humanos e também sobre as suas características. Quando identificamos este aparente embate entre universalismo, relativismo cultural e algumas teorias que propõem um caminho de equilíbrio, um caminho de meio termo. Seja como for, neste momento, basta notarmos em que pese o discurso sustentado por alguns estados, em que pese algum dissenso na doutrina, prevalece que os direitos humanos possuem a característica da universalidade. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também está nas grandes conferências mundiais de direitos humanos do século passado. Prosseguindo, vamos para o item 5. O princípio da proibição do retrocesso, ou efeito cliquet, veda o Estado de diminuir a proteção já conferida aos direitos humanos. Vários tratados possuem a cláusula do desenvolvimento progressivo, que significa gradualidade e progresso. O Estado até pode adotar políticas públicas menos onerosas, desde que não diminua a proteção ou a efetividade dos direitos humanos. E vejam só, o efeito cliquet ou a proibição do retrocesso também se aplica aos direitos de liberdade, aos direitos, como gostaria Karol Vazak, de primeira geração. O princípio da proibição do retrocesso social, que costuma sim ser mais lembrado em matéria de direitos sociais em sentido amplo, também se aplica a direitos de liberdade. Na opinião consultiva número 4, por exemplo, da Corte Interamericana, num dos votos de juízes da Corte Interamericana, há a lembrança de que o Estado pode estabelecer requisitos para a naturalização, mas esses requisitos não podem provocar um retrocesso social. Neste mesmo sentido, nós vamos encontrar outros exemplos e outras reflexões no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Destaco ainda, em relação aos direitos sociais em sentido amplo, moradia adequada, alimentação adequada, o direito à educação, o direito ao meio ambiente, que de fato predomina que a implementação destes direitos será progressiva. Progressividade, porém, significa que o Estado deve estar sempre caminhando adiante. Ficar parado não é progressividade. Regredir, evidentemente, também não é progressividade. Progressividade significa, sim, como anotei aí na tela, gradualidade e progresso. No âmbito do sistema global, o Comitê dos Direitos Sociais e também outros órgãos de tratado já apontaram que, em que pese a proibição do retrocesso social, os Estados não estão impedidos de adotar qualquer tipo de política pública menos onerosa, a exemplo de uma reforma tributária e principalmente de uma reforma no âmbito da previdência social. No entanto, a política pública menos onerosa para o Estado, que pode talvez ocasionar uma diminuição na proteção ou na efetividade dos direitos humanos sociais, deve ser absolutamente justificada. E o Estado pode, por exemplo, demonstrar que, mantendo-se aquela lógica atuarial de uma previdência social que está em andamento, em determinada quantidade de anos, aquele sistema será insustentável. Seguindo, vamos para o item 6, mais no âmbito do direito dos tratados.
Nós temos no curso de Direitos Humanos uma aula específica sobre direito dos tratados, uma matéria fundamental quando falamos de direitos humanos. Vamos lembrar que reserva significa o ato unilateral do Estado, por meio do qual exclui ou modifica o efeito jurídico de certas disposições de um tratado. Por outro lado, a declaração interpretativa consiste no ato unilateral do Estado, por meio do qual busca precisar ou esclarecer o sentido ou alcance de disposições de um tratado. E vejam só, como regra, tratados de direitos humanos admitem reserva. Caio, acabamos de ver o princípio da proibição do retrocesso. Como que um Estado que ratificou um tratado, como que um Estado, quando vai ratificar um tratado, faz reserva? Se é um tratado de direitos humanos, não é porque todas as disposições são importantes? Sim, mas vamos com calma. A reserva consolida e projeta uma compreensão pragmática e não idealista do direito internacional dos direitos humanos. De uma maneira idealista, o ideal seria, sim, que tratados de direitos humanos não admitissem reservas. Isso, no entanto, afastaria muitos estados. Se fosse apenas tudo ou nada, ratifica ou não ratifica, muitos estados ficariam de fora. Essa compreensão mais pragmática busca, então, trazer os estados, ainda que com algumas reservas, e depois vai se convencendo estes estados a retirarem as reservas, que também é possível. O Brasil, inclusive, já retirou reservas da Convenção da ONU sobre os Direitos das Mulheres. O Brasil, assim como muitos outros países, fez reservas aos dispositivos da Convenção da ONU sobre os Direitos das Mulheres, que estabelecia uma igualdade de direitos, uma igualdade de gênero entre homem e mulher no contexto do casamento. Atenção para essa distinção sutil entre reserva e declaração interpretativa. Um assunto que comporta mais aprofundamento, principalmente para apontar sobre os riscos de países que fazem declarações interpretativas em tratados que não admitem reservas. Aqui, porém, em que não vamos aprofundar, basta lembrar o seguinte: reserva, modificar ou excluir uma ou mais disposições de um tratado. Declaração interpretativa, esclarecer o sentido ou alcance das disposições de um tratado. Quando o Brasil foi ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ele identificou em um dispositivo que a Comissão Interamericana tem como uma das suas funções realizar visitas in loco. O Brasil poderia ter feito uma reserva em relação àquele dispositivo, no sentido de apontar: opa, não autorizamos em hipótese alguma a Comissão Interamericana investigando situação de violações de direitos humanos no território nacional. Bom, em tese poderia. O Brasil, porém, fez apenas uma declaração interpretativa, apontando o seguinte: estou de acordo com esse dispositivo. Não farei uma reserva, mas quero esclarecer a minha interpretação do Brasil, no sentido de que, sim, a Comissão Interamericana pode ingressar no nosso território, desde que com a minha prévia anuência, com a prévia anuência do Estado brasileiro. Item número 7. Falamos da reserva, falemos agora de um instituto mais, digamos, radical, que é a denúncia. A denúncia consiste em um ato unilateral por meio do qual o Estado manifesta seu desejo de não mais se vincular aos termos de um tratado. Tratados de direitos humanos podem, sim, veicular cláusulas de denúncia, como faz, por exemplo, o artigo 78 da Convenção Americana. De acordo com a Corte Interamericana, a denúncia de um tratado não implica a denúncia de outros instrumentos internacionais, como, por exemplo, seus protocolos facultativos. Isso foi mencionado na opinião consultiva número 26. Aqui, especialmente, nós identificamos um aparente confronto do princípio da proibição do retrocesso com essa manifestação de vontade do Estado. Ora, quer manifestação mais evidente de um retrocesso do que denunciar um tratado, do que dizer: tô fora, não faço mais parte desse tratado? Mais uma vez aqui vigora uma compreensão pragmática
e não idealizada do funcionamento do direito internacional dos direitos humanos. Assim como a reserva, um ato unilateral. Aqui, porém, o Estado não exclui uma disposição, ele simplesmente está fora do tratado. Ele diz: estou fora, não mais me vinculo a esse tratado de direitos humanos. A maioria dos tratados de direitos humanos, sim, admite reserva. Recomendo que faça uma leitura atenta do artigo 78 da Convenção Americana, que estabelece uma cláusula de denúncia com pré-aviso de 1 ano. Importante lembrar também que a denúncia não opera efeitos retroativos. Se o Brasil denuncia a Convenção Americana hoje, ele pode ser responsabilizado futuramente pelos atos que aconteceram no passado, antes da denúncia, inclusive no prazo do pré-aviso. Finalmente, quando um país denuncia um tratado central, como é a Convenção Americana, isso não resulta necessariamente na denúncia automática dos seus protocolos facultativos. Eu tenho a impressão que eu me esqueci e coloquei essa dica de novo lá no fim da aula, na dica 98, 99 ou número 100. De qualquer forma, será mais uma oportunidade lá na frente para revisarmos novamente esse ponto importante. Item número 8. De acordo com o princípio pro homine ou pro persona, tratados de direitos humanos devem ser interpretados buscando o sentido mais favorável à proteção da pessoa e não do Estado. Não há, assim, uma hierarquia entre as normativas nacional e internacional, devendo se verificar qual é a mais benéfica à pessoa vítima da violação. Princípio pro homine ou princípio pro persona. Disso decorre a conclusão de que os tratados de direitos humanos, diferentemente de outros tratados do direito internacional, não possuem a característica da reciprocidade. São tratados não sinalagmáticos. Não há uma balança equilibrada. Nós temos, de um lado, o Estado com obrigações de proteger os direitos humanos e reparar as violações de direitos humanos. Como uma decorrência também desse princípio, quando há um aparente confronto entre a normativa internacional e a normativa nacional, qual deve prevalecer? Não sabemos. Somente saberemos no exame do caso concreto. No caso concreto, a normativa nacional é mais benéfica à pessoa humana do que a normativa internacional, será aplicada em detrimento do tratado, e assim vice-versa. Como uma decorrência assim do princípio pro homine, nós temos então o subprincípio da primazia da norma mais favorável à pessoa e não ao Estado. Item 9. Tratados de direitos humanos devem ser interpretados de acordo com a realidade e com o sistema jurídico no momento da sua aplicação no caso concreto, e não, portanto, segundo o que vigorava no momento de sua aprovação. De acordo com a Corte Interamericana, os tratados de direitos humanos são instrumentos vivos. Aqui nós temos uma contraposição, uma oposição à chamada interpretação originalista, muito aplicada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Já de acordo com a interpretação evolutiva, um tratado de direitos humanos aplicado a um caso concreto no ano de 2023, a exemplo da Convenção Americana, não deve ser interpretado de acordo com o momento da sua redação ou da sua adoção, no caso da Convenção Americana, 1969, mas sim deve projetar que se trata de um instrumento vivo, cujas interpretações vão acompanhando o progresso social. Último item dessa primeira parte, item número 10. A teoria da margem de apreciação indica que alguns assuntos devem ficar reservados ao exclusivo debate interno, sem a interferência do direito internacional dos direitos humanos. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos aplica essa teoria com mais frequência. Essa teoria está prevista no preâmbulo da Convenção Europeia. A Corte Interamericana a aplica com menos frequência. Cito como exemplo, entre outros, porque há outros, caso Castanheda Gutmann contra o México, relativo à candidatura avulsa ou independente.
Vejam só, de acordo com a teoria da margem de apreciação, que recapitulando, nasce mais especificamente no contexto da jurisprudência do Tribunal Europeu. Em 2021, mediante um protocolo de reformas à Convenção Europeia, essa teoria é inserida no preâmbulo da Convenção Europeia. Tribunal Europeu a aplica com mais frequência, Corte Interamericana, excepcionalmente. Essa teoria propõe que alguns assuntos de questões morais, questões procedimentais secundárias e outros assuntos serão debatidos apenas no direito interno, não recebendo assim a influência da normativa e da jurisprudência internacional. Um exemplo na Corte Interamericana é o caso Castaneda-Gutmann contra o México, quando a Corte Interamericana estabeleceu a chamada candidatura avulso independente. Fora de uma estrutura de filiação político-partidária, não é convencional nem necessariamente inconvencional, mas é um assunto reservado à margem de apreciação interna do Estado. O Estado que vai admitir e vai deliberar na formatação do seu sistema eleitoral se admite ou não candidatura avulsa ou independente. Eu vou encerrar estes primeiros 10 itens aqui e tentarei fazer dessa forma, um bloco para cada 10 itens. Pensando também em vocês que estão aqui dentro das nossas assinaturas do curso SEI e talvez vão dedicar durante 10 dias seguidos, meia hora por dia para revisar um pouco da matéria de direitos humanos. Acho que nem todos os blocos ficarão com meia hora, mas em torno de 15 minutos a 30 minutos por bloco. Já volto na sequência com os próximos 10 itens.